Bom, acho que a gente pode começar, então. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Fernanda Faio e é com enorme prazer aqui que, na qualidade de coordenadora do grupo de trabalho ASG Clima e Biodiversidade, aqui do Laboratório de Inovação Financeira, eu abro esse que é o segundo seminário da trilha Lab Clima e Biodiversidade nas Finanças Sustentáveis. Essa trilha que a gente está organizando aqui no âmbito do GT, do grupo de trabalho, ela é composta por 8 seminários no total e que visam discutir a importância da biodiversidade para as finanças sustentáveis, abordando desde conceitos mais amplos, como a biodiversidade e o capital natural, que foi tema do primeiro seminário, até conceitos mais específicos, como a biodiversidade agropecuária, florestal, marinha, costeira, os riscos financeiros e as convenções internacionais. Especificamente hoje, o seminário vai tratar da biodiversidade relacionada aos riscos financeiros. A ideia aqui é compreender, né, a visão do setor financeiro sobre o framework da Task Force on Nature-Related Financial Disclosures, a nossa TNFD, que vai ser implementada agora nesse ano. E, nesse sentido, as expectativas e os desafios para a implementação da TNFD no Brasil. Esse evento de hoje é organizado pelo Leonardo Werneck, que mediará o evento. O Leonardo é diretor da iCare, e ele teve ajuda nessa coordenação da Débora Silva, que é gerente de biodiversidade aqui da iCare. O seminário ele vai ser realizado em português e em francês, mas aqui embaixo da telinha de vocês vão ver um globo que vocês vão encontrar tradução simultânea para aqueles que, como eu, infelizmente, não falam francês. Eu quero agradecer imensamente as nossas palestrantes. Hoje a nossa mesa é composta majoritariamente por mulheres, então eu quero agradecer a Eliette, a Elizabeth e a Vanessa. Queria agradecer imensamente a todos os membros do GTASG que têm, né, produzido essa série de seminários, essa trilha, e ao pessoal do Lab, né, a Secretaria Executiva, a Eunice e a Larissa. Vou passar agora a palavra para o Léo, que vai tocar esse evento. Léo, por favor, bom dia. Bom dia, Fernanda, obrigado. Bom dia a todas, bom dia a todos. Mais a todas, inclusive, nós estamos em maioria feminina aqui entre os panelistas, e eu imagino também que entre os participantes não deve ser muito diferente, né? A agenda climática de biodiversidade é uma agenda feminina, né? Graças a Deus. Bom, eu sou diretor da iCare. A iCare é uma empresa de consultoria, rapidamente, para quem ainda não me conhece, né? E não conhece a iCare. É uma empresa de consultoria que, desde 2008, vem a partir da sua equipe, do seu escritório central na França, e a partir de 2019, como equipe local aqui no Brasil, a gente vem ajudando clientes do setor privado, do setor público, instituições financeiras a levar para o core dos seus negócios, das suas políticas públicas, das suas estratégias de investimento, a agenda ambiental e, mais precisamente, a agenda climática e a agenda de biodiversidade, né? No que se refere especificamente à biodiversidade, a gente faz parte do grupo de consulta, seja na França ou seja no Brasil, da TNFD. A gente vem pilotando algumas experiências desse framework na Europa e aqui no Brasil também, junto com a Sabesp, que a gente está começando agora esse trabalho aqui. E foi uma oportunidade que a gente achou interessante quando a Fernanda nos apresentou a ideia de desenvolver essa trilha, a gente trazer para vocês, num desses webinars da trilha, a aplicação efetiva de um piloto do TNFD, porque a gente sabe que todos os desafios, né, que o setor financeiro tem na implementação dessa agenda de biodiversidade, seja na sua integração em termos de governança, em termos de estratégia de risco, em termos de estratégia geral de atuação, seja no que se refere à construção de novos instrumentos financeiros, as discussões de crédito, crédito de carbono, crédito de biodiversidade, né, seja no que se refere à própria consciência sobre a quais riscos a instituição está sujeita, quais impactos, eventualmente, e de que maneira ela contribui, né, para essa crise de biodiversidade através das suas estratégias de investimento. Tudo isso passa por um conhecimento básico dessas relações entre a biodiversidade e o setor financeiro e como que isso se encaixa. Então, a gente achou que fazia sentido trazer para vocês hoje
uma experiência que foi desenvolvida recentemente junto às instituições financeiras, né? Então, são 4 instituições financeiras que, de alguma forma, capitanearam esse piloto na França, 3 delas com atuação direta aqui no Brasil, e uma delas vai estar com a gente aqui hoje trazendo um pouco dessa experiência. E num setor que também faz muito sentido para o Brasil, e o Brasil, inclusive, aparece em destaque, né, nos resultados da análise, obviamente, que é o setor de agri-food, né, o setor de alimentos e agricultura. Então, a gente estruturou essa apresentação de hoje em torno desse piloto, né? A ideia é a gente falar um pouquinho sobre, fazer uma rápida conexão, né, entre as conversas que houveram no primeiro webinar, onde a gente deu uma primeira definição dessa interação de agendas, né, biodiversidade e finanças, e a gente mergulhar no TNFD e no piloto, precisamente, e trocar alguma ideia ao final, tá? O Q&A já está disponível para vocês irem colocando questão ao longo do processo. Apesar das nossas convidadas internacionais fazerem as falas delas em francês, vocês fiquem à vontade para poder fazer as perguntas em português ou em inglês. A gente faz, eventualmente, uma tradução do português para elas nas questões, então fiquem totalmente à vontade para isso. E, sem mais delongas, eu acho que vale a pena a gente começar, para a gente não perder muito tempo. Então, vou convidar a Débora Silva. A Débora é nossa gerente de biodiversidade aqui da ICARE, que vai fazer rapidamente essa ligação entre o que a gente conversou no primeiro webinar e a TNFD, para a gente poder enquadrar bem e dar esse senso de continuidade entre os webinars que o GP está organizando. Débora, bom dia. Deixo com você a palavra. Bom dia. Obrigada, Leonardo. Bom dia a todas e todos. Agradeço ao Leb pela organização do evento, Fernanda, Anil, Larissa. Vou compartilhar minha tela aqui. Como o Leonardo falou, a ideia hoje é dar uma maior profundidade ao que já foi iniciado no evento passado, né, no primeiro webinar, que começou essa contextualização entre finanças verdes e biodiversidade, aterrissando agora, né, um pouquinho para essa aplicação dentro do contexto do TNFD, tá? Bom, esse piloto do TNFD que nós vamos apresentar para o setor de agroalimentos, ele foi executado na França, em parceria com a Crédit Agricole, com o BNP Paribas, né, que está representado aqui hoje na presença da Elisabeth Ricot, com a Mirova e com o SCOR. Antes de iniciar propriamente dito, eu vou fazer uma breve contextualização, até inclusive puxando o gancho do último webinar, sobre biodiversidade e negócios. É muito importante que essa relação de dupla materialidade, né, entre a biodiversidade e os negócios esteja bem azeitada para que a gente possa falar de TNFD, né, de gestão de riscos e oportunidades. Então, as empresas, de forma geral, assim como as instituições financeiras, elas dependem, né, e, ao mesmo tempo, elas impactam a biodiversidade por meio dessas 5 principais pressões que são definidas lá atrás, em 2005, pelo Millennium Ecosystem Assessment, né? A perda de hábitat, mudança climática, poluição, superexploração de espécies exóticas e invasoras. E, ao mesmo tempo, né, apesar de impactarem, elas também dependem, porque a biodiversidade e o capital natural, né, eles fornecem inúmeros serviços ecossistêmicos que são base para a operação da maior parte, né, das nossas empresas, de diferentes setores, tá? Então, o nosso maior desafio quando a gente fala de biodiversidade, finanças, biodiversidade e negócios, é a gente conseguir reduzir esse impacto negativo, né, igualando aqui o impacto positivo com o impacto negativo, que é o que a gente chama de no net loss, ou neutralização, e para reverter o quadro geral de perda da biodiversidade, ir além, né, e posicionar essas organizações, essas empresas, essas instituições financeiras em uma trajetória positiva para a natureza, que é o que a gente chama de nature positive, né? Quanto o impacto positivo, ele é maior, ele sobressai ao negativo, né? E, nesse sentido, é muito importante a gente contextualizar, antes de falar do TNFD, de uma agenda guarda-chuva maior, que engloba, né, inclusive o TNFD, né, e que traz metas aí muito claras e específicas, tanto para as empresas, que a Vanessa vai detalhar um pouquinho maior
melhor na fala dela, quanto para as instituições financeiras, né? Em dezembro de 2022, final do ano passado, a gente teve a segunda etapa da COP15, lá em Montreal, e nela foi aprovado o Global Biodiversity Framework, tá? Que é um novo acordo entre o homem e a natureza previsto aí para a próxima década, né, com metas e ações muito claras para reverter essa perda da biodiversidade. Uma ambição aí que a gente costuma falar similar ao que foi o Acordo de Paris para o clima. A Meta 15, ela traz, né, ela dispõe que as empresas elas devem monitorar regularmente, avaliar, divulgar com transparência tanto os seus riscos, as suas dependências e os seus impactos sobre a biodiversidade, não só as empresas, como as instituições financeiras. E aí, quando a gente fala de instituição financeira, a gente está falando do seu portfólio, né, de ativos, de produtos, de crédito, etc., de investimentos. E a Meta 19, ela traz algumas disposições bem específicas também para o setor financeiro, né, que o setor financeiro deve aumentar o total de recursos financeiros internacionais relacionados à biodiversidade, né, indo, né, aquele fluxo dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, aumentar significativamente a mobilização de recursos nacionais, facilitado pela preparação e a implementação de planos nacionais de biodiversidade, alavancar o financiamento privado, né, promover aí o blended finance, né, o financiamento misto, e aumentar aí a eficácia, a eficiência e a transparência do fornecimento desses recursos, né, direcionando esses recursos para operações mais positivas para a natureza. Então, quando a gente pensa na aplicação prática, né, desse grande framework, a gente aterriza aqui no TNFD, né, que nada mais é do que uma iniciativa global liderada pelo mercado financeiro, inclusive, AXA, BNP Paribas, HSBC, Mirova e outros, com a missão de fornecer essa estrutura, né, esse framework ou quadro metodológico que a gente chama, para que as empresas e as instituições financeiras tenham condições padronizadas, né, de divulgar, né, os seus riscos e oportunidades associadas à natureza, abordando aí de forma integrada esse nexo tão importante, clima, natureza, clima, biodiversidade. As versões beta 0.1, 2, 3 e 4 já foram publicadas e a versão final do framework está prevista para setembro de 21. Ele tem uma abordagem totalmente alinhada e complementar ao TCFD, que é para o clima, e ele também se retroalimenta de padrões já internacionalmente conhecidos, né, como o GRI e o SSB. Então, né, os objetivos assim, principais do TNFD, fornecer essa estrutura de gerenciamento e divulgação de riscos, né, e apoiar, como eu comentei antes, para uma mudança, né, significativa nos fluxos financeiros globais de operações negativas para a natureza para operações mais positivas. E ele é baseado em uma análise de dupla materialidade, né? Então, todo o tempo, essa materialidade ela é colocada em foco. Além disso, deve-se considerar toda a cadeia de valor. Quando a gente fala de toda a cadeia de valor, nas análises, a gente deve considerar sempre o escopo 3, né, a montante e jusante da operação, sempre que possível, a localização específica, sempre considerar impactos, dependências, riscos e oportunidades atrelados à natureza, que inclusive o TNFD chama de questões associadas à natureza, como esses 4 elementos. Integrar outras questões de sustentabilidade, quanto possível, por exemplo, divulgações relacionadas ao clima, e promover o engajamento das partes interessadas, dos stakeholders e suas divulgações. Além disso, ele se sustenta em 4 principais pilares: governança, estratégia, gerenciamento de riscos e oportunidades e métricas e metas. O core, né, do TNFD, o coração do TNFD é a abordagem LEAP, a metodologia LEAP, né? No inglês, locate, evaluate, assess and prepare. No português, localizar, estimar, avaliar e preparar, tá? Chegando aí na parte final, que é o gerenciamento, né, dos riscos e oportunidades associados à natureza. Então, no locate tem a localização da interface do empreendimento, né, do negócio com a natureza.
no Evaluate, a quantificação das dependências e dos impactos, né, dessas atividades de negócio sobre os recursos naturais. No Assess, a avaliação dos riscos, e a gente sempre fala de riscos de transição, riscos sistêmicos e riscos físicos, e das oportunidades materiais. E no Prepare, preparar de fato, né, a organização para agir e reportar. Né? E aí a gente fala de definição de estratégia, de plano de ação, de metas, indicadores, etc. E aí, entrando aqui, fazendo uma introdução do nosso piloto, antes de passar a palavra para a Eliette, que vai detalhar com vocês, a gente sabe que, como o Leonardo já adiantou também na fala inicial, o setor agroalimentar ele tem uma grande correlação com a perda de biodiversidade. E ele vem sendo apontado, né, como responsável por mais da metade da perda de biodiversidade em 2010. Né, e não se espera uma diminuição até 2050. Especialmente aqui no Brasil, né, a gente sabe o quanto, né, a transformação do uso e ocupação da terra, e aí a gente fala, né, do setor agropecuário, de agroalimentos, tem contribuído principalmente para a perda de hábitat, que é uma das principais pressões para a perda da biodiversidade. Esse piloto, então, ele focou no setor agroalimentar com uma amostra de 123 empresas com atuação global. E aí, além de abordar a perda da natureza, da biodiversidade, ele também avaliou a capacidade dessas instituições financeiras de reportar e agir sobre a biodiversidade e usou, né, como método quantificador de impacto a ferramenta da eCare Corporate Biodiversity Footprint, que é a CBF, que é voltada tanto para empresas, tem aplicação tanto para empresas, quanto para portfólios de carteiras de investimento, né? Ou seja, para instituições financeiras. A amostra avaliada, né, contou com vários subsetores, como cultivo de frutas, legumes, criação de animais, produção de alimentos, serviços de alimentação, incluindo restaurantes, empresas de venda por atacado, empresas de venda para o varejo, agroquímicos e não relacionados a alimentos, mas que têm quaisquer atividades atreladas com a indústria alimentícia. Gente, muito obrigada. Eu vou passar a palavra para a Eliette para detalhar a metodologia e os resultados desse piloto. Obrigado, Débora. Deixa eu só fazer uma apresentação rápida da Eliette, então. Acho que essas informações básicas que a Débora trouxe são super importantes para a gente entender o potencial e o grande objetivo dessa ferramenta, que é o TNPD, que é esse framework, mapeamento desses primeiros riscos e oportunidades associados a essa agenda. E a ideia agora é trazer um pouco para a gente os resultados efetivos do piloto, né? Não só resultados numéricos e quantitativos, mas, sobretudo, da experiência de utilização desse framework, que ainda é bastante rara, né? A Eliette é consultora sênior da eCare, ela trabalha na França. Eliette, por favor, fique à vontade e floor is yours. Merci, Leonardo. Muito obrigada, Leonardo. Muito obrigada, Débora. Você poderia, por favor, compartilhar os slides da apresentação? Claro, yes, claro, vou colocar aqui só um minutinho. Ok, très bien. Le temps que ça arrive... Enquanto o projeto piloto que nós trouxemos e os resultados que vamos apresentar no setor agroalimentar, como a Débora bem explicou, e nós buscamos nos adequar às exigências do quadro TNFD, ou seja, o quadro do TNFD, ou seja, como a gente fez isso? A gente olhou, primeiramente, a localizar as atividades e, em seguida, avaliar os impactos e dependências e olhamos também os riscos ambientais. E dentro desse quadro, então, enquanto a Débora não coloca os slides, pronto, vamos falar desses quadros do TNFD e olhar também como esses dados vão permitir a responder às exigências do processo, do V-Process, que é um outro quadro que nós fazemos e que é destinado para atores financeiros.
Então, os dois funcionam da mesma maneira, mais ou menos. Próximo, por favor. O que que nós utilizamos como dado para poder responder esse quadro? O Corporate Biodiversity Footprint, ou seja, o CBF, e também junto com o CBF, e produzido também pelo Iceberg, e que nos dá uma visão mais adequada sobre até que ponto as atividades do portfólio dessas empresas estão dependentes de serviços oferecidos pela natureza. E próximo slide, por favor. Como funciona o Corporate Biodiversity Footprint? Muito simples. Partimos de dados monetários, por exemplo, 1 milhão de euros no setor da carne e no Brasil, e tentamos entender quais são os consumos de matérias ligadas ao CBF. Ou seja, 1 milhão de euros no setor da carne, precisamos ver a questão das compras, dos impactos, os medicamentos utilizados, e tudo isso vai modernizar um pouco para ter uma ideia dessa pegada ecológica deixada pela empresa. Depois, vamos monetizar em euros ou em dólares o impacto, ou seja, olhando a questão do fluxo, quantificando as pressões ambientais de uso da terra, mudança climática, poluição do ar e poluição da água, e, em seguida, quantificar esses impactos de biodiversidade, calculando esses 4 fluxos de pressão, né, que nem aqueles que eu acabei de falar, né? O uso da terra, mudança climática, poluição da água e do ar. E toda essa pressão, essas pressões exercem um impacto no ambiente e vamos, então, medir em porcentagem para ver o impacto na biodiversidade. E aí temos dados financeiros e físicos que nós utilizamos para medir, para aferir os resultados em quilômetros quadrados. E fazendo o equivalente entre esse impacto e a quantidade de quilômetros quadrados de floresta virgem impactadas por essas atividades. Isso quer dizer que essas atividades econômicas contribuiu ou não, e quanto contribuiu para a destruição de espaços naturais verdes. É nesse sentido que a gente trabalha com essa ferramenta, no sentido de ter efeitos positivos no ambiente, modificando e adequando o portfólio da empresa. Do outro lado, impacto, se olharmos a pontuação de dependência, vamos caracterizar como uma atividade financeira dependente de serviços oferecidos pela natureza. Temos 3 tipos de serviços oferecidos pela natureza: serviço de abastecimento, por exemplo, para um produtor de madeira, ele vai tomar essa madeira diretamente do ambiente, habitat natural. Tem também serviços, categorias de regulação, serviços de regulação, processos ecossistêmicos que moderam o fenômeno natural, ou seja, purificação da água, carbono, controle de erosão, regulação climática e armazenamento de carbono, enfim. E temos também os serviços culturais, ou seja, benefícios não materiais que as pessoas obtêm desses ecossistemas, ou seja, recreação, desenvolvimento cognitivo, inspiração. E esses 3 tipos de serviços ecossistêmicos representam o conjunto de uma empresa e como uma empresa depende da natureza. E aí temos
uma visão, a partir desse diagnóstico, dessa análise, do portfólio da empresa. Então, utilizamos esses dois tipos de dados nos pilotos. E na próxima slide, vamos ver como caracterizamos esses riscos. Podemos falar de riscos de transição e riscos físicos. E tentamos, em seguida, caracterizar esses riscos ligados à poluição da água, ao desmatamento e os riscos físicos. Caracterizamos os riscos de estresse hídrico ligados ao desmatamento, à pesca de alta escala, poluição da água, enfim. Olhando também esses riscos físicos para depois poder caracterizar de uma maneira qualitativa, para podermos alcançar uma pontuação qualitativa que a gente vai classificar por baixa, média ou alta. Próximo slide, por favor. Agora, se mostrarmos os resultados do piloto e as recomendações, eu vou resumir aqui, porque eu estou vendo que o tempo está passando. Se olharmos os resultados principais do portfólio, vemos que nosso portfólio de atividades agroalimentares, os impactos estão ligados a maior parte dos impactos estão ligados a atividades agrícolas. Então, se olharmos a repartição desses impactos por diferentes atividades, vemos que as atividades mais intensivas em termos de impacto são aquelas ligadas à criação de gado. E, em seguida, vemos que a maioria dos impactos está ligado, o segundo e o terceiro lugar está ligado à transformação, à manufatura de alimentos, ou seja, a parte de transformação industrial dos alimentos. E também temos o uso da terra. A indústria agroquímica também tem um impacto considerável e tem uma forte contribuição na poluição da água e do ar. A poluição da água sendo representada pela barra verde no gráfico. E aí vemos que as empresas que têm o maior impacto são justamente as empresas que trabalham com carne. Ou seja, é aí que é preciso trabalhar a pegada ambiental de biodiversidade e é preciso tomar cuidado, às vezes, que os principais impactos ligados ao consumo de carne têm todo o impacto de superexploração, mas não podemos considerar que isso seja representativo da pesca sobre a biodiversidade. Por exemplo, a pesca ainda, metodologicamente falando, a gente ainda não consegue aferir esse resultado de impacto. Mas vemos aqui que a pesca é dependente, a maioria está ligada a uma questão de regulamentação, e o próximo slide vai mostrar isso. E os serviços de regulamentação ligados à regulação, a parte de abastecimento e a parte cultural. A regulação ocupa 64% desse pontuação de dependência média nessa amostra específica. Então, vemos aqui realmente que as atividades agrícolas estão realmente na maioria das porcentagens. Quando olhamos aqui a transição, identificamos as principais empresas ligadas à sua cadeia de valor e os impactos das dependências dessas empresas. E é preciso ver quais são os commodities que estão presentes nessas cadeias de valor. É essencialmente
riscos ligados ao café, ao cacau, óleo de palma, entre outros, nos países que são conhecidos como países em risco de desmatamento, que seja o Brasil, Austrália, Costa do Marfim, Gana, entre outros. E que estão justamente sofrendo a maior parte de perda natural de áreas desmatadas, né, para esses cultivos. Então, as políticas de desmatamento nos ajudam, levadas a cabo por essas empresas, nos ajudam justamente a fornecer uma resposta, uma análise para cada participante do projeto piloto sobre os riscos de estresse hídrico ligado às suas atividades desenvolvidas, mas também quais são as atividades que consomem mais água, quais são as áreas de alto risco. Por exemplo, em Portugal, nos Estados Unidos, temos no México também, temos uma zona com muito estresse hídrico e eles têm um alto consumo de água. Isso nos dá um pouco uma ideia dessas atividades. Em seguida, se olhamos a pontuação CDB, foi possível também, digamos que, fazer uma previsão do consumo de água em outras atividades correlatas. E quando olhamos também em seguida, olhamos aqui, damos uma pontuação de estresse hídrico para cada país, cada atividade desenvolvida. E, em seguida, na terceira coluna, vemos aqui o risco, o nível de risco de cada empresa, né? O setor agroalimentar realmente é aquele que tem o mais alto risco. E quando olhamos a contribuição hoje, vemos que é possível diminuir e mitigar esses impactos. E é possível também se conformar ao quadro do TNFD e que existem disponíveis várias ferramentas para podermos financiar o setor agroalimentar, financiando tais atividades que trabalham justamente com zero risco de desmatamento, que estão engajadas na cultura de regeneração, engajadas na redução de desperdício alimentar, favorecendo boas práticas em termos de biodiversidade. Então, são alavancas que nos ajudam a repensar os agrossistemas, repensar os regimes alimentares para que possamos reduzir a quantidade de resíduos produzidos por tais atividades. Os grandes aprendizados, e eu acho que a Elizabeth poderá depois falar um pouco mais disso, é que o sistema global alimentício é o principal motor da perda de diversidade, o que nos mostra a necessidade urgente de mudar a maneira na qual os alimentos são produzidos e consumidos hoje em dia. Esse piloto nos demonstrou que é possível identificar impactos potenciais, dependências, riscos e oportunidades para que o setor agroalimentar, até um certo ponto, consiga mudar as suas atividades diretas e indiretas. No portfólio de amostras, os impactos negativos na biodiversidade são consideráveis e vêm, sobretudo, do setor agroalimentar. Então, as instituições financeiras têm um papel fundamental nesse cenário, no sentido de repensar a indústria agroalimentar ou seja,
apoiando o desenvolvimento dessas ferramentas e apoiando a mudança de regimes alimentares e utilizando essas ferramentas, mapeando as dependências, tudo isso vai nos ajudar na transformação da indústria agroalimentar, favorecendo a natureza e apoiando os clientes para uma produção de alimentos de uma maneira mais sustentável. Eu acho que fica claro aqui não só o tamanho do desafio, né, de um piloto desse porte, mas também a potência dessas análises, né? Eu acho que a gente, se por um lado a gente trabalha com algumas conclusões já esperadas em alguns aspectos, por outro a gente passa a ter nas mãos um conjunto de dados, um conjunto de ferramentas que nos permitem começar a desenhar e direcionar um pouco dessa estratégia, né? E aqui a gente, falando nesse contexto de instituições financeiras, eu acho que é importante a gente trazer a palavra da Elizabeth, que é uma das representantes de uma das instituições que estiveram pilotando esse primeiro piloto, né? A Elizabeth é engenheira química, ela passou 15 anos na indústria química antes de ingressar no BNP Paribas, em 2006, como especialista setorial, e entrou para o grupo de responsabilidade corporativa, social corporativa, em 2016, exatamente para assumir essa gestão de riscos ambientais e ESG. Nos últimos 2 anos, ela tem se concentrado no setor de biodiversidade e foi quem esteve representando o BNP Paribas durante o piloto. Elizabeth, por favor, a palavra é sua. Traga um pouco para a gente da experiência e como você viu esse piloto e como o BNP vem trabalhando essa agenda nos últimos anos. Merci, Leonardo. Muito obrigada, Leonardo. Muito obrigada, Débora. Da minha parte, eu vou falar sobre a experiência do lado de uma instituição financeira e explicar por que a TNFD é tão importante para o setor financeiro. Eu gostaria primeiro de mencionar que o grupo BNP Paribas foi presente no TNFD desde os seus primórdios e, sabendo que o engajamento da empresa, eles criaram um comitê executivo e co-presidente do trabalho informal que contribuiu para o lançamento dessa iniciativa. Então, nós estamos, nesse momento, muito ativos nos grupos de trabalho que se concentram na preparação da primeira versão de um quadro que será publicado em setembro desse ano. A TNFD é muito importante, pois ela permitirá às instituições financeiras e a empresas de compreenderem os riscos associados às suas interações com a natureza, integrando esses riscos às suas decisões de negócios. O que tange as instituições financeiras, isso vai ajudá-las a melhor compreender as suas repercussões na natureza e também a sua dependência com a natureza. E o que nos ajuda em atividades de financiamento e investimento, o que vai permitir que a gente elabore uma lista de prioridades que seja a gestão de riscos, mas também das suas informações comerciais. O objetivo final é reorientar o fluxo financeiro de atividades que têm um impacto negativo na natureza em direção a atividades que têm um impacto positivo. E durante essas discussões, os primeiros projetos, vários ajustes foram necessários. Efetivamente, nós falamos sobre o Livre Process, o livro L, o processo L, que é a parte de locate do processo, que é proposta como uma base de análise e tem o objetivo de abordar as características locais de biodiversidade. E isso realmente é um verdadeiro desafio para a instituição financeira e olhar as suas atividades no terreno. E é por isso que depois acrescentamos para podermos adaptar uma abordagem no portfólio, né, que essa abordagem fosse adotada. Então, nós não temos acesso à localização dos ativos dos nossos clientes. Sem ter esse acesso, é difícil de poder trabalhar. Um dos principais desafios é a disponibilidade de dados e também a qualidade desses dados. Algumas bases de dados são setoriais e outras
devem ser trabalhadas para avaliar os impactos ambientais pela empresa. Hoje, a maioria das bases de dados são pautadas numa grande quantidade de proxy, o que nos faz com que seja um pouco mais difícil de ter conclusões precisas sobre os impactos ambientais de suas atividades. Então, é importante colaborar com fornecedores de dados para melhorar a qualidade desses dados, para que possamos justamente tirar conclusões mais acertadas. Por que a gente quis participar desse piloto? Pois estamos convencidos, do lado do BNP Paribas, que existe todo um interesse global, mundial, depois de termos identificado todos os desafios presentes. Pensamos que um teste no processo nos traria muito valor em termos de compreensão da situação, nos ajudando a compreender se a gente pode aplicar isso aos portfólios, mas também entender que tipo de informação ou conclusão nós podemos tirar e como poderíamos utilizar tais resultados nas nossas decisões estratégicas e comerciais. Em seguida, foi necessário selecionar um fornecedor. A etapa seguinte consistia em escolher esse fornecedor de serviços que estaria apto para fornecer dados e análises apropriadas. E a gente pensa que as expertise da equipe Iceberg trouxe e foi necessário no sentido de confiar nesses dados e nessas análises. No que tange a condução desse projeto piloto, nos pareceu lógico, devido à importância do impacto desse setor na natureza, selecionar esses projetos pilotos. E como nós consideramos a utilização desse piloto? Nesse estágio, o que nós constatamos, e os resultados foram apresentados, é que podemos implementar a parte de evaluate, assess, de todo esse processo, que é factível, pelo menos como parte do nosso portfólio, sabendo que é a primeira etapa apenas. Hoje em dia, o que nós constatamos é que o cálculo do impacto é mais fácil que o cálculo das dependências. E isso requer uma colaboração, um fator econômico e fornecedor de dados para melhorar a disponibilidade de dados e a qualidade dos dados. E quando eu falo de disponibilidade de dados, é para ter uma cobertura do nosso portfólio. O que nós constatamos com o projeto piloto é que a cobertura dos nossos portfólios respeita, mesmo que ela esteja correta, ela estava um pouco fraca. E o objetivo, para poder tirar conclusões e integrá-las ao nosso processo estratégico, seria aumentar a cobertura desse portfólio. Concluindo, o que eu diria é que esse projeto piloto nos ajudou a compreender a utilidade desse processo que é proposto no quadro da TNFD e também abriu as portas para que pudéssemos tentar melhorar o fornecimento de dados e aumentar o nível de transparência, que é um dos objetivos principais e finais desse framework. E com isso, Leonardo, eu te passo a palavra. Obrigado, Elizabeth. Eu acho que alguns dos desafios que vocês enfrentaram são desafios que a gente também vem vivendo aqui, né? Sobretudo com relação à qualidade de dados, objetivando essa transparência, o desafio de fazer análises integradas e localizadas, né, em contextos totalmente distintos, né, e as limitações das bases de dados disponíveis para a gente poder fazer essa análise. Eu tenho certeza que virão questionamentos e perguntas com relação a isso, né, na sequência, mas exatamente fazendo a conexão com essa questão de transparência e de qualidade de dados, de disponibilidade de dados, eu vou chamar a Vanessa para conversar um pouquinho com a gente sobre isso,
Um dos motivos, inclusive, dela ter topado vir aqui com a gente nessa contribuição, exatamente para trazer não só a visão brasileira, né, desse framework, das etapas que estão à frente por esse framework, mas também trazer um pouco dos desafios que as empresas brasileiras, financeiras e não financeiras, estão enfrentando na aplicação desse framework aqui no Brasil. A Vanessa, para quem ainda não a conhece, ela é coordenadora da CTBio, do SEBEX, do Conselho Empresarial Brasileiro pelo Desenvolvimento Sustentável, é advogada, consultora de sustentabilidade com mais de 15 anos de atuação no mercado, atuando com governança ambiental, economia de meio ambiente, conservação, áreas protegidas e turismo sustentável, mestre em Ciências Sociais e Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, especialista em Direito Ambiental e Bioética. E atua no SEBEX desde 2020 na Câmara Temática de Bio. Vanessa, um prazer estar aqui com você. Fique à vontade, traz um pouquinho para a gente do olhar brasileiro sobre essa agenda. Eu que agradeço, queria agradecer a presença de todos e todas, esse excelente painel, né, que vimos vários, né, compartilhamentos de experiências aí, de cases. Eu vou só compartilhar aqui com vocês. Se puderem confirmar se entrou a apresentação. Entrou sim, Vanessa. Tá bom, obrigada. Eu agradeço o convite do Leonardo e da Débora. Como mencionei, é um prazer estar aqui. Eu vou trazer para vocês um pouco esse olhar. Eu acho muito importante até, né, a gente falando com públicos de instituições financeiras, então eu acho importante a gente trazer um pouco esse olhar também, não só da TNFD como um todo, mas eu vou fazer uma pequena introdução, assim como a Débora trouxe, que vai fechar e casar um pouco com a apresentação do primeiro webinar, e trazendo esse olhar do setor empresarial, né? Até porque tem-se aí um ponto de atenção e um ponto bem interessante para as próprias instituições financeiras entenderem como que o setor empresarial tem lidado com esse tema aqui no Brasil. Eu trabalho no CEBEDES, eu sou coordenadora técnica da Câmara Temática de Biodiversidade e Biotecnologia. Para quem não conhece o CEBEDES, ele é um conselho empresarial, nós temos hoje mais de 100 associadas e atuamos no engajamento do setor empresarial, na temática de desenvolvimento sustentável, atuamos com outras frentes, como clima, água, a parte social e também alimentos e biodiversidade. E atuamos na parte de articulação, fazemos também engajamento, advocacy e capacitação. A gente, né, ao falar de TNFD, é muito importante também a gente lembrar e entender um pouco esse conceito, né? O porquê surge essa TNFD, como que ela hoje é um framework que está aí pelo mundo, que todas as empresas estão comentando e como ele está sendo bem divulgado e disseminado. Então, é importante a gente trazer a importância da biodiversidade e o quanto essa perda de biodiversidade ela vai afetar os ecossistemas e a vida humana. Então, nos últimos anos, o próprio relatório de riscos financeiros ele já apontou, nos últimos 4 anos, em especial, a biodiversidade como entre os 10 maiores riscos. O relatório desse ano, ele traz a biodiversidade como seu 4º maior risco a longo prazo, nos próximos 10 anos, e a parte de recursos naturais no seu 9º lugar. Né? E os serviços de ecossistemas e gerados pela biodiversidade, ele traz ganhos enormes para o mundo, para a vida humana. A gente tem ganhos aí na parte da economia de 125 trilhões por ano, e o Brasil tem um potencial muito alto, né? O Brasil ele detém de 15% a 25% da biodiversidade mundial, então a gente tem um potencial aí que poderia ser adicionado ao nosso PIB de 2,8 trilhões, e esse potencial ele poderia gerar, inclusive, empregos, né? Então, a gente trata aí não só de potenciais econômicos, mas a gente também atrelando as questões sociais. É um potencial advindo dessa preservação, dessa recuperação e conservação da biodiversidade, que impacta também na questão social, na redução das desigualdades e na geração de emprego. E o setor empresarial hoje, ele está bem articulado, a gente tem articulações aí tanto do CEBEDES quanto de outras instituições, como a CNI também, que tem feito articulações nesse tema. Então,
trazendo um pouco dessa articulação do setor empresarial e no contexto brasileiro, é importante a gente trazer também esse conceito de nature positive. A Débora, inclusive, já mencionou um pouco sobre isso. A gente tem hoje, né, um conceito que foi muito difundido, que vocês devem ter ouvido falar bastante, principalmente no ano passado, que é esse conceito de redução, né, da perda da líquida. Ele é um conceito de nature positive que ele identifica e entende que existem perdas na biodiversidade, que elas realmente são inerentes, as produções elas vão acontecer, mas que se existe um trabalho de a gente começar a tentar passar desse ponto de inflexão, que a gente vê ali entre 2020, e conseguir fazer uma reversão a partir de 2030, atingindo uma recuperação total até 2050. Tá? Esse foi um conceito muito debatido nos 2 últimos anos, por conta do Marco Global de Biodiversidade, como em Montreal, da CDB, da ONU, né, era para ter sido finalizado em 2020 esse tratado, mas por conta da pandemia utilizaram-se 2 anos, foram necessários 2 anos para debates e articulações. Porém, esse conceito nessa nomenclatura ele não foi adotado pelo Acordo Global, mas o setor empresarial ele trabalhou bastante esse conceito, inclusive por conta até da própria Business for Nature, que é uma coalizão de empresas a nível global. O CBED, inclusive, é o representante parceiro aqui no Brasil. E esse conceito não foi incorporado com nesse formato de nomenclatura no novo marco, mas o novo marco ele vem aí dando continuidade às metas de Aiches, ou seja, hoje a gente tem um marco global que ele traz metas e objetivos para 2030 e 2050, então ele é composto por 23 metas, e ele tem essa visão, ele incorporou esse conceito de uma outra forma, mas utilizando aí uma missão de deter e reverter a perda da natureza até 2030 e uma visão de viver em harmonia com a natureza até 2050. E aí, como a Débora trouxe, existem algumas metas que são, né, acho que mais significativas aqui para a gente trazer como destaque. Existem diversas metas atreladas aos negócios dentro desse marco, mas 3 delas cabem um destaque maior, que é a 15, a 18 e a 19. Lembrando que a 18 ela fala sobre a redução de subsídios prejudiciais à biodiversidade, então ela está atrelada ao governo, mas entra aí, né, tanto o setor privado quanto as instituições financeiras, o papel que a gente tem em apoiar e ajudar o governo a atingir essas metas, esse objetivo. A meta 19, que a Débora já trouxe brilhantemente, que é atrelada ao setor financeiro, e a meta 15, né, e que ela traz esses requisitos para as grandes empresas e instituições financeiras. Então, ela trata sobre monitoramento, avaliação e divulgação. Então, é ela que vem pautar especificadamente sobre esses relatos de impactos e dependência sobre a biodiversidade, a promoção de padrões de consumo sustentáveis e também informe sobre o cumprimento dos regulamentos e medidas de acesso à repartição de benefícios. Né? E aí eu trago uma simples figura, mas que eu acho que ela consegue trazer todo o entendimento que é importante, é o porquê a gente destaca, principalmente o setor empresarial, e é importante também para as instituições financeiras, a meta 15, porque é a primeira vez que a gente tem num tratado internacional uma meta direcionada a um não ente estatal, ou seja, a uma não país, né? Um não governo, e sim atrelada diretamente às instituições financeiras do setor empresarial. Então, essa meta 15 é ela que vai trazer e ela que transforma, né, esses relatos de impactos dependentes sobre a biodiversidade e que corrobora isso num formato de norma, né? Então, a gente tem aí um respaldo jurídico, uma segurança jurídica. E o indicador dessa meta 15 é exatamente o framework da TNFD. Então, eu acho que quando a gente pensa, para a gente tentar entender um pouco esses assuntos que vêm no mundo, perda de biodiversidade, né, a importância desse marco global, TNFD, SBTN e as governanças nacionais, é sempre a gente pensando essa meta 15 como no centro. Como indicador da meta 15, como vão ser feitos, vão ser realizados os monitoramentos? Temos aí alguns frameworks que estão sendo definidos, a SBTN e a TNFD, que é o principal framework da meta 15. E aí a gente pensando nisso e trazendo essa realidade para o Brasil, né? Como funciona a questão do Brasil e as legislações nacionais. Então, todo país, quando ele ratifica, quando ele assina um acordo internacional, ele precisa depois criar a sua legislação própria. Nesse caso desse tratado, o Brasil ele assinou esse acordo, Montreal
né, de biodiversidade como em Montreal, e agora está na fase de criação das metas nacionais, como aconteceram com as metas de Aichi. E aí é muito importante esse engajamento, esse debate das instituições financeiras e do setor empresarial, porque agora é o momento que o Brasil vai estar criando e formulando essas metas nacionais. E, consequentemente, vêm os indicadores e as normas que vão ditar essa meta 15. Ou seja, o indicador que vai ser utilizado, que o Brasil vai adotar, assim como a forma que tanto as instituições financeiras como o setor empresarial vão relatar e vão fazer esse reporte em relação aos relatos de impactos dependentes sobre a biodiversidade. Então, eu trago aqui, não sei se todos têm acompanhado, mas é importante a gente pensar que essa importância que temos de debater e de compreender as metas e essa meta 15. Então, o Brasil, o governo brasileiro, ele lançou semana passada, no dia 22, Dia da Biodiversidade, essa consulta, que é a EPAMB, que é a Estratégias e Planos Nacionais para a Biodiversidade, que é exatamente o formato que o governo faz no Brasil, a criação e a construção dessas metas nacionais. Eu deixei aqui o QR Code para quem quiser já aproveitar e acessar a consulta. A consulta ela é realizada hoje por CPF, então ela está aberta para todas as pessoas da população, mas o governo ele também está criando e vai anunciar ainda como vão ser realizados depois os encontros, né, os debates, as reuniões e as consultas públicas presenciais, que vão ser após esses 90 dias. E aí, eu deixo aqui um posicionamento nosso do setor empresarial, né? Nós participamos desse lançamento a convite da ministra Marina Silva, no dia 22, tivemos presente, deixamos ali uma carta do setor empresarial, na qual nós formalizamos a nossa parceria. Nós temos hoje dialogado diretamente em reuniões técnicas com o governo, dando nosso apoio na consulta pública e nessa construção das metas nacionais, junto com outros parceiros estratégicos, e já a carta ela pode ser acessada no site, né, do CBEDS, para quem tiver interesse, e também já aviso que estamos também, semana que vem, a gente está lançando um comunicado, né, uma forma de formalizar ainda mais e trazer essas estratégias e planos de ações que o setor empresarial vai fazer durante esses 90 dias e pós na construção dessas metas nacionais. Quando eu digo pós, é porque aí vão vir a segunda fase, né, que é a fase da gente construir como vão ser os indicadores e como a gente vai fazer esses relatos. Hoje, na carta, no comunicado, a gente já conta com a assinatura de empresas de diversos setores, como de cosméticos, alimentos, energia, minas, entre outros. Inclusive, a própria IKEA também está nos apoiando. E agora eu trago para vocês um pouco, né? Acho que após essa conclusão a gente já consegue entender essa importância da TNFD. Eu acho importante mencionar também que o CBEDS, ele é o coordenador do grupo de consulta da TNFD aqui no Brasil. Então, a TNFD, ela criou-se grupos de consultas em diferentes países e nós fazemos essa coordenação aqui no Brasil junto com a TNFD. Eu vi até que já tem algumas perguntas no chat, então já passo aqui algumas informações, acho que já vai ajudar para essa pergunta no chat. A norma da TNFD ela vem sendo construída nos 2 últimos anos, né, e a gente tem aí o seu lançamento, que foi em outubro de 2021, e ela vai ter sua versão final sendo lançada em setembro deste ano. Tá? Então, assim, com o Grupo de Consulta Brasil, ele surgiu no meio do ano passado, nós participamos desses debates desde a versão 0.2. Hoje estamos na versão 0.4, ela ainda está aberta para consultas, então no próprio site da TNFD, quem ainda não enviou as suas consultas pode enviar, ela vai até amanhã. E o CBEDS, depois eu vou passar para vocês, nós fizemos uma reunião técnica e coletamos informações também para contribuir com essas consultas. E aqui só trazendo um pouquinho sobre a norma TNFD, de uma forma bem sintetizada, mas acho que para quem não conhece, conseguir compreender um pouco melhor. A norma TNFD, em toda essa estrutura, ela se relaciona com 4 conceitos, que é o conceito de dependências, impactos, riscos e oportunidades, e a gente tem aí a metodologia LIP, que foi a metodologia que a Débora já trouxe, que é o localizar, estimar, avaliar e preparar, que é o seu cerne da norma TNFD.
Essa versão 0.4, ela já incorporou os comentários das outras versões e ela apresenta alguns pilares, como de governança, estratégia, riscos e impactos, gestão de riscos e impactos, métricas e objetivos. Eu deixo aqui, para quem não conhece, algumas dessas publicações relacionadas à versão da TNFD, o resumo executivo, que inclusive tem em português, alguns outros anexos que são importantes, como de métricas e divulgação, que foi um diferencial dessa última versão. Ela trouxe métricas relacionadas por setor, destaque aí para o setor agroalimentar, e metas relacionadas a bioma, e aí um destaque que a gente traz para as florestas tropicais. Ela também traz um anexo relacionado exatamente à metodologia LEAP e com orientações adicionais e com cenários. A versão 3, ela trouxe alguns documentos e continuam sendo documentos muito importantes, então eu apresento aqui um deles relacionado à SBTN, um outro relacionado à abordagem da TNFD para análise de cenários e um relacionado às dimensões sociais e gestões de riscos relacionados à natureza. E aqui é um pouco sobre vou falar um pouco para vocês e apresentar sobre o grupo de consulta. O grupo de consulta hoje ele é formado por 60 empresas e 17% delas estão relacionadas às instituições financeiras e desenvolvimento. Nas nossas reuniões, aqui é um balanço que eu trago das últimas reuniões, então a gente consegue sim ver um engajamento do setor das instituições financeiras de uma forma maior do que a gente viu na primeira reunião. Então a gente vê aí que as instituições financeiras ela detém 10%, né, teve uma participação de 10%, 12% relacionados à nossa última reunião, foram 12%, esse é um balanço das duas últimas, então a gente teve aí um aumento significativo, separado por setor. E na última reunião, que foi a de sexta-feira, inclusive, a gente mudou um pouco a metodologia, nas metodologias das reuniões, no início, na segunda, terceira versão, a gente estava trazendo mais compartilhamento de cases, e assim, era uma forma das empresas e das instituições financeiras conseguirem compreender um pouco mais sobre essa norma, mas agora a gente entende que a gente está na versão 0.4. Né? Então, é o momento mais importante de nos manifestarmos e como instituições e organizações que vivem num país mega biodiverso, que vivem no Brasil, a gente tem que entender que existem peculiaridades, especificidades diferentes de outros países. Então, esse é o momento mais importante para nos manifestarmos, porque essas considerações elas vão ser incorporadas na versão na final, que vai sair em setembro. Então, seria, né, por isso eu tenho coragem, que ainda não fez, mas tem conhecimento da norma, para enviarem suas considerações. Inclusive, não se preocupem, porque isso era um ponto que a gente conversei muito com as empresas, se às vezes as considerações não são tão técnicas, porque muitas das empresas elas traziam esse ponto, a gente ainda não conseguiu fazer análise muito técnica e detalhada da norma, mas não se preocupem, e acho muito importante a gente ter esse feedback, principalmente das instituições financeiras. Então, na última reunião, a gente coletou informações, nós nos dividimos em sessões de trabalho, coletamos algumas informações e algumas empresas nos enviaram, algumas instituições nos enviaram também seus comentários. Os principais que nós identificamos, a dificuldade de navegação no site da TNFD, ou seja, quando você quer começar a estudar, a entender a norma, ela, apesar de terem conteúdos muito importantes, ela já não se apresenta de uma forma clara para as empresas, que quando querem rodar esse piloto, quando querem entender, de certa forma, os conceitos da norma, como eu mencionei, ela é dividida por alguns anexos, então isso foi um dos pontos, né, que a TNFD poderia facilitar esse processo. A própria falta de indicadores específicos para países mega biodiversos, então isso foi um ponto e um dos cases muito interessantes que foram abordados, quando as empresas que estão rodando, ou que já rodaram a TNFD trouxeram para nós, por exemplo, se a gente pensa numa metodologia, né, existem metodologias e ferramentas utilizadas para a primeira fase, a fase de localizar, que elas são censo global, censo mundial, mas quando você pega essa ferramenta e roda em um país na Europa, por exemplo, tem especificidades diferentes, quando você traz e sobrepõe essa ferramenta no Brasil, num país mega biodiverso, ela aponta como quase que todo o país inteiro como área de hotspot. Então, as empresas identificaram essa dificuldade, o que a gente prioriza ali? Né? Praticamente, uma das empresas relatou, quando eu fui fazer essa fase de localizar, todas as meus sites, minhas operações estavam dentro
de área de hotspot. Né? Então, como eu priorizo? Como a gente traz para essa realidade Brasil, quando a gente pensa em questões técnicas? Né? E o outro ponto é a própria dificuldade de relatar impactos e dependências ao longo da cadeia de valor. Então, a gente tem essas dificuldades também. Priorização das empresas que atuam no território brasileiro, e aí entra esse dado, ele bate muito com isso que eu mencionei, né, dos indicadores, como as empresas vão fazer isso. Um outro ponto, a própria questão dos alinhamentos de conceitos, então foi uma falta que foi sentida quando você pensa nesse anexo que trata, né, nesse guia de biomas. Ele não engloba os biomas Brasil, por exemplo, o bioma Cerrado. As empresas identificaram que eles não conseguiram inserir ele ali dentro daquele conceito, então é importante que essa norma ela traga conceitos mais amplos, né, como formato de glossário, ou que ela consiga utilizar esses conceitos que já são definidos internacionalmente, nomenclaturas como área prioritária, integridade de ecossistema, e que ele aponte, inclusive, ferramentas e metodologias que consigam ser comparáveis. Né? Uma das empresas ela trouxe que, dentre as metodologias, as ferramentas que eles utilizaram para a fase de localizar, a que mais hoje eles conseguiram utilizar, fazendo ainda adaptação, foi a própria ferramenta da WWF, que é a Biodiversity Risk Filter. Mas aí, quando a gente pensa, como comparamos? Como fazemos essa comparabilidade de um case, de um TNFD, né, rodado no Brasil, com um TNFD, uma empresa que reportou essa TNFD em outro país. E um outro ponto é que esse framework ele devia, inclusive, considerar aí as normas e as legislações de cada país. Né? Então, ele devia dar indicadores e pensar um pouco nesse sentido. Eu vi que já tem até uma pergunta em relação à TNFD, mas a gente pensa a TNFD, ela não vem aí sanar as questões de metodologias de impacto para mensuração de impactos e relatos sobre a biodiversidade. Na verdade, não tem como a gente, né, hoje no Brasil, dentre as especificidades da biodiversidade, existir uma única metodologia, diferente de CO2, que aí, quando a gente pensa em clima, tem uma facilidade maior aí, né? Você calcular CO2 acaba sendo mais fácil, dentro da sua dificuldade, obviamente, do que você entender as especificidades que existem na biodiversidade. Mas a TNFD, ela vem aí ser como se fosse ela é uma norma guarda-chuva, tá? Então, ela vem orientar e trazer de uma forma ampla e geral caminhos para facilitar esses relatos, e aí, né, cada empresa, cada setor específico conseguir identificar qual é a ferramenta que vai ser mais utilizada, qual metodologia ele vai ser utilizado. E o CBEDS, pensando nessas dificuldades que as empresas têm apontado, inclusive um dos principais fatores, e aí a gente saindo do conceito técnico, mas que as empresas têm apontado é o próprio valor alto para se pilotar a TNFD, então a necessidade de incentivos e pensando aí em financeiros, a gente consegue pensar como as instituições financeiras podem nos ajudar, né, ajudar o setor empresarial a conseguir alavancar ainda mais com essa agenda. Então, a gente pensando dentro de todas essas dificuldades, especificidades, o CBEDS lançou no final do ano passado, na COP, a Plataforma de Ação pela Natureza, na qual nós vamos estar atuando em duas frentes, junto às empresas, a frente de soluções climáticas e naturais, ela é coordenada pelo GT Amazônia, que a gente tem, a ação coordenada a nível global para destravar potencial descarbonização da Amazônia. Então, ela vai ser ligada ao conceito de soluções baseadas na natureza, mas dentro da frente climáticas naturais. E a outra frente, a outra atuação que é de impacto positivo, que é exatamente pilotar a norma TNFD. E aí a gente pensando, né, no formato, como essa plataforma vai agir, a gente pensou aí em alguns pontos. Então, a intenção dessa plataforma, ela exatamente considerar, evitar, reduzir, restaurar e transformar. Esse é um motivo que a gente achou importante. Como vão ser feitas essas duas frentes, como eu mencionei, impacto positivo, vamos aplicar a TNFD, e aí a gente pensa na metodologia LIP, e soluções naturais climáticas. Elas vão ser realizadas, aí os possíveis, né, os desdobramentos que vão ter, e os entregáveis, que é
como a gente vai fazer isso? Através da responsabilidade de ação sobre dependências, impactos, riscos e oportunidades com setores chaves. Então, identificamos aí 4 setores para essa primeira fase, para esse primeiro momento da plataforma, que é o setor de energia, infraestrutura, alimentos, uso da terra. E de naturais climáticas, todos os setores. E de TNFD, esses 4 setores no Brasil todo, enquanto de soluções climáticas apenas na Amazônia. Hoje a gente já, né, tem aí parceiros estratégicos, parceiros financeiros institucionais, os parceiros estratégicos, inclusive a IKEA está atuando com a gente, está fazendo parte desse projeto, né, que vai ser realmente muito importante, inclusive, a gente contar com essa experiência que a IKEA possui e trouxe para a gente um caso excelente hoje. E aí, trago só um pouquinho dessa metodologia LEAP, a Débora já apresentou também, mas só para vocês compreenderem um pouco, quando a gente fala da fase localizar, existem, né, enfim, outras subfases ali dentro, que a TNFD indica, como a pegada do negócio, interface com a natureza, identificação de locais prioritários, identificação do setor, estimar dependências e impactos, avaliar riscos e oportunidades relevantes e preparar para reagir e reportar. Tá, então, as empresas que hoje participam do grupo de consulta, que estão rodando o piloto TNFD, elas estão em fases diversas. Uma já está saindo da fase de avaliar para entrar na fase de preparar, porém, eles começaram a rodar o piloto do TNFD após a primeira versão da norma, então eles já têm que fazer algumas adaptações aí, porque a norma já está na sua versão 4, e a outra empresa, ela está na fase de localizar, que é o que as empresas relataram, que nesse momento, né, e até as próprias instituições financeiras que participaram do grupo de consulta e que já destacaram que apoiaram empresas que estão rodando o piloto TNFD, no primeiro momento ainda estão entendendo um pouco como funciona e como fazer essa fase de localizar, que já foi muito bem apresentado e abordado aqui. As empresas, às vezes, elas encontram dificuldades para a própria forma, para como conseguir coletar os dados, né? Como você vai conseguir coletar essa base de dados, como eu vou realizar essa fase de datas. E aqui, como a plataforma do CBEDS vai atuar nessas 4 fases, de localizar, estimar, avaliar e preparar. Uma delas é mobilizando esse grupo de empresas por setores chaves, vamos criar comitês setoriais na fase de localizar, definir os territórios prioritários e fazer um mapa de sobreposição desses impactos em grupo. Então, esse vai ser um grande diferencial também, além da gente trazer aí por setor, né, a plataforma trabalhar e rodar esse projeto piloto da TNFD setorial, de forma por setores, também vamos estar abordando isso de uma forma de LEAP coletivo. A fase de estimar, criar um conselho técnico de curadoria, na qual ele vai mapear e passar por processos, atividades, dependências e impactos, e priorizando sempre os ativos ambientais e serviços ecossistêmicos por território e setor. Na fase de avaliar, nós vamos elaborar uma proposta sempre em grupo, pensando, né, no registro comum de riscos e oportunidades por setor, identificar estratégias comuns de mitigação nos territórios prioritários. Aí já seria nesse LEAP coletivo que nós chamamos. E a fase de preparar, que aí é como essa plataforma vai ajudar as empresas e as instituições financeiras que participarem a entender como elas podem relatar a norma TNFD. Né? Então, ainda a gente entrando nessa fase de preparar pela própria conceito da metodologia LEAP, a finalidade também é a gente preparar essas empresas para conseguirem fazer esses reportes que, a partir do ano que vem, já vão, inclusive, estar nas metas nacionais do Brasil. Preparar, a gente vai fazer essa fase por meio de desenvolver os grupos e parceiros, objetivos comuns por setor e território prioritário, né? Quando a gente fala em território prioritário, lembrando que a gente vai rodar esse LEAP coletivo, definir indicadores comuns de progresso, estratégias para financiamento de projetos. Então, é aí que a gente entra essa importância das instituições financeiras também refletirem e entenderem, estarem acompanhando esses diálogos, esses debates sobre a norma da TNFD e desenvolver a estratégia rollout. E eu deixo aqui, meu muito obrigada. Eu imagino que tem várias dúvidas, não sei, eu vi ali um Q&A só subindo e aumentando, mas eu estou aqui, agradeço e estou aberta a tirar as dúvidas
de algumas perguntas que se fazem necessárias. Obrigada, Léo. Maravilha, Vanessa. Eu que agradeço, nós todos agradecemos. Assim, é excelente a gente compreender um pouco mais como é que essa agenda está avançando aqui no Brasil. E te agradeço 2 vezes, porque várias das questões que foram sendo colocadas aqui você já respondeu na sua fala, né? Então, imagino que parte das pessoas que colocaram questões aqui já estão até satisfeitas se já tiveram essa resposta, mas alguns aspectos ainda ficaram aqui, e aí eu vou usar esses últimos minutinhos que a gente tem aqui, esse aqui de 10 minutos, para a gente tentar discutir um pouquinho sobre algumas dessas questões. E aí, é claro, assim, eu acho que é um pouco inevitável eu trazer a questão da fase locate, né? Várias das questões que têm sido colocadas aqui têm relação com isso, das dificuldades que as empresas têm enfrentado, e também instituições financeiras. Isso apareceu na fala da Elizabeth, né? Essa dificuldade de tratar essa primeira etapa. E aí eu queria escutar um pouco, Eliette, como que você como é que você enxerga essa questão e essas barreiras existentes, como é que vocês têm tratado isso, eventualmente em outros pilotos, em outras abordagens que vocês vêm fazendo, para poder tentar, de alguma maneira, ultrapassar essas barreiras. E isso se associa, inclusive, a outros temas, né? Então, a gente tem uma questão de dificuldade de tratar, por exemplo, um país mega diverso como o Brasil, como uma única área, mas também questões sociais, e isso apareceu aqui em algumas questões. Como que a TNFD seria sensível para essas diferenças sociais entre os países e como isso entra, né, nessa análise de impacto e de risco dentro da agenda de biodiversidade? Como que o TNFD, de alguma maneira, trataria essas questões? E eu deixo a Elizabeth também à vontade para complementar a resposta nesse mesmo sentido a partir de uma visão das instituições financeiras. Eliette. Merci, Leonardo. Muito obrigado, Leonardo, pela pergunta. Como a Elizabeth mencionou, para os atores financeiros, a pergunta sobre localizar é bem complexa, porque existem muitos intermediários entre os financiamentos e o investimento real. Então, como é que a gente poderia resolver essas questões? Existe muito trabalho que precisa ser feito dos fornecedores, que se apoia em fornecer justamente dados de geossatélites, por exemplo, para podermos identificar a mineração em todo o mundo. E então sabemos que mesmo se vocês conhecem seus fornecedores, às vezes é difícil medir os impactos de tais atividades ou tais locais. E, por exemplo, na exploração de alumínio e outros minérios. Então, a primeira pergunta, parte da resposta, é captar imagens para poder analisar melhor os dados. Trabalhar a questão da transparência com as empresas no fornecimento de dados, e é o que nós vemos na Europa com incitações, né? Como é que eu falo? Incentivos que são oferecidos a empresas para poderem fornecer dados mais transparentes. E também preciso cruzar dados disponíveis fornecidos pelo Estado, por outras instituições, como o Map Biomas, por exemplo. E hoje, o trabalho que os fornecedores de dados fazem, cruzando essas informações do Estado e de outras organizações não governamentais, e outras informações corporativas, com certeza que um ator financeiro talvez não terá acesso direto a certas cadeias de valores, a certas informações, mas então, de fato, é algo complexo, mas é possível construir pouco a pouco diferentes bases de dados e é possível priorizar os locais mais sensíveis, mais prioritários. E no Brasil tem várias situações de biodiversidade bastante diversas, como vocês mencionaram. Então, é preciso priorizar
mais pressões ambientais exercidas, poluição da água, do ar, etc. Então, existem bases de dados que merecem atenção para podermos aferir esses impactos. E a parte social, o quadro LEAP é focado na parte clima e natureza, e é preciso ver o alinhamento com o Global Biodiversity Framework no acordo da COP15, e é evidente que é preciso fazer mais esforços para integrar esses elementos de clima e natureza com elementos sociais. E tudo isso vai fazer sentido depois de fazermos o onboarding, né, de incorporarmos o TNFD. Então, Elizabeth vai contribuir. Sim, para contribuir o que você acaba de falar, se a gente olhar o lado financeiro e abordando o lado social, pois, como foi mencionado durante a COP15, o lado social foi algo extremamente importante, mencionado, sobretudo a integração das comunidades locais e os povos indígenas nas decisões, nas tomadas de decisão, na classificação de zonas de alto valor de biodiversidade. E o que nós podemos fazer é que é preciso ter novos produtos financeiros. Então, mais do que os produtos financeiros, é preciso ter soluções, desenvolver soluções que integram instrumentos financeiros. E é isso que é preciso desenvolver. Ou seja, quando nós oferecemos uma solução, é preciso que ela integre não somente a proteção da natureza, do clima, mas também que ela integre populações que são impactadas por essas decisões nos seus instrumentos utilizados. Então, é aí que podemos falar sobre o conceito que está cada vez mais falado, é uma transição não somente ecológica, mas também uma transição justa. Perfeito, Elizabeth, Eliette. Acho, inclusive, que isso toca uma outra pergunta que foi colocada aqui, e de alguma forma direciona, que é com relação a créditos de biodiversidade. Eu acho que entra um pouco dentro dessa visão muito bem colocada pela Elizabeth. Nós temos 3 minutinhos aqui do tempo regulamentar. Eu vou passar perguntas aqui para você, Vanessa, que direcionam muito a questões locais, globais, mas assim, importantes para a gente, né? Tem 2 perguntas aqui da Annalise, que acho que são importantes. Primeiro, como é que a gente estimula essas empresas a relatar e a usar essa norma, né? Quais são os ganhos? Isso é uma pergunta bastante recorrente, né? E é muito importante a gente estar aqui no ambiente, inclusive, de instituições financeiras, né? Eu acho que tem a ver um pouco com o direcionamento da resposta também. E como que essas informações podem ser validadas, né? Uma questão sobre a integridade dessas informações. E aí, eventualmente, se a gente tiver tempinho, eu deixo até a Eliette também complementar um pouco sobre essa questão de validação dessas informações. Mas, afinal, o que as empresas ganham com isso, Vanessa? Então, acho que já aproveitar e vou casar também com os comentários que a Eliette e a Elizabeth trouxeram, né? Quando a gente pensa na norma TNFD, né, e nessas fases LEAP, a importância da gente considerar essa parte social, né? Eu acho que esse é um ponto, e aí até porque eu apresentei para vocês, a gente vai, na plataforma, por exemplo, a gente vai rodar a LEAP também na Amazônia, né? E isso foi um ponto que trouxeram muito forte, que o Marco Global ele traz muito forte em várias metas. Nós temos ali descrita essa importância dos povos indígenas e, né, dos PCTs e das comunidades tradicionais, das comunidades locais. E nessas fases, né? E aí, quando a gente pensa, eu acho que a Elizabeth abordou, que até a questão do próprio crédito de biodiversidade, que ele vem implementado, e aí entra, acho que nas perguntas dos ganhos para as empresas, né? Aí a gente pode pensar em 2 caminhos, né? Um deles, engajar as empresas, a gente disseminar e contar com esse apoio do governo. É por isso que, inclusive, tem a meta 18, né? Que ela é direcionada ao setor estatal, mas aí ela vem num formato de como ela pode criar esses incentivos financeiros nessa própria transição
né, do modo que a gente tem hoje da economia, do modo industrial para uma economia verde. Então, o governo aí ele tem esse papel, e aí, por isso, inclusive, eu apontei que a gente está hoje numa fase muito importante, que é de construir, junto com o governo, essas metas nacionais, né? Então, assim, o governo ele vai trazer esses incentivos, vai trazer essa forma que vai incentivar as empresas, e aí a gente tem, em conjunto, essa oportunidade hoje, junto com o governo e as instituições financeiras, de alinharem e entenderem como serão esses melhores incentivos. Então, a gente tem aí uma forma que faz com que as empresas elas ainda se importem, se engajem por relatar. E a gente tem um outro ponto que as empresas hoje elas têm uma consciência diferente do que era 10, 20 anos atrás. Elas entendem, compreendem que os recursos naturais eles são finitos, né? E elas também dependem desses recursos naturais. Então, é preservar para também, porque depende do seu negócio, né? Então, a gente entra aí nesse segundo ponto, que é o quanto essas empresas, elas hoje, e a gente vem trabalhando para engajá-las, para que não seja só uma questão de incentivo vindo do governo por incentivos, mas que ela também compreenda que entender todo o seu processo, né? Compreender, colocar a biodiversidade dentro da sua governança, dentro e compreender quais são esses passos, como funciona essa sua cadeia também, por meio de, né, a gente tem outros mecanismos, rastreabilidade, etc., entender como funciona a sua cadeia de fornecedores, ela consegue, sim, trazer ganhos positivos até para o seu próprio negócio, né? E mais ainda para a sociedade, porque a gente costuma olhar a questão de relatos de impactos dependentes sobre a biodiversidade sempre pela ótica da perda, mas é por isso que eu trouxe dados que surgem e que trazem e que vão contribuir aí tanto para o país quanto para próprias empresas e para a sociedade, obviamente, quando a gente pensa nos ganhos que se tem também com a utilização correta desses serviços ecossistêmicos que são provenientes da biodiversidade. E aí, na importância de a gente estar envolvendo sempre, e desde a fase LIP de localizar, né, as comunidades tradicionais, a população que vive ali, que detém, que hoje, principalmente se a gente está falando de um Brasil, né, trazendo para a realidade do Brasil, que a gente pensa que quase, né, como eu mencionei, várias dessas empresas que estão rodando o LIP e a TNFD, eles quando colocam dentro de uma área e vão identificar aonde estão os seus sites, eles estão praticamente todos dentro de áreas prioritárias, e se a gente pensando numa Amazônia, a gente está fazendo esse impacto direto, Amazônia, bioma cerrado, que a gente tem problemas muito graves também, né, apesar de a gente debater muito sobre a Amazônia, diretamente ligado com essas populações tradicionais, a comunidade local que ali vivem. E aí, quando a gente pensa, né, como uma pergunta que surgiu sobre crédito de biodiversidade, a TNFD ela não vai abordar sobre crédito de biodiversidade, mas esse crédito de biodiversidade, ele vem como na última fase, né, quando a gente termina a fase, identifica e reporta e prepara, e a empresa vai entender quais são as soluções financeiras, quais são as soluções que ela pode integrar ali, na preservação, conservação da biodiversidade, integrar a população, né, que está ao seu entorno. Então, ela acaba que consegue trazer esse conceito ali, e a gente tem o crédito de biodiversidade como uma das opções que tem sido muito debatida desde a COP15. Nós temos, eu estou preocupado com o horário aqui, Débora, a gente já estourou um pouquinho, eu fico preocupado com os horários das pessoas que estão aqui, sobretudo da Elizabeth e da Eliette, que estão também no fuso horário. A gente tem uma série de questões aqui que a gente vai responder vocês em seguida. Eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui, sobretudo da Elizabeth e da Eliette, que fizeram esse esforço de estar aqui com a gente, também da Vanessa, que trouxe essa visão aqui do Brasil, do que a gente está fazendo no nosso contexto. E vou deixar, Fernanda, para você fazer o convite para o próximo webinar daqui a alguns dias. Todas as respostas que estão colocadas no chat aqui, a gente vai responder para vocês por e-mail depois, para não ficar nada sem um direcionamento. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, Léo. Queria agradecer também imensamente as nossas palestrantes hoje, essa mesa fenomenal, muito bem, aprendi muito. Queria deixar o Lab à disposição, inclusive aqui, Vanessa, eu participo do grupo de vocês, né, como representante aqui do Lab, mas a gente podia estreitar essas relações. Foi muito bacana. Queria dizer que esse seminário vai produzir um artigo, uma notinha, né, que a gente está chamando de ficha técnica do seminário,
que vai estar disponível também no nosso site. A gente vai enviar para todos os inscritos assim que estiver pronto. O seminário antigo, como esse, está disponível no site do Lab. A Larissa colocou o endereço aqui nas mensagens. E já aproveito para convidar todos para o nosso próximo seminário, que vai ser no dia 13 de julho, né, daqui a 6 semanas, e vai falar sobre a Convenção da Diversidade Biológica. Então, espero todos e todas, e quem perdeu pode assistir, eu vou enviar o link também para todos. Muito obrigada pela organização, Léo e Débora, muito obrigada pela palestra, Eunice e Larissa também, muito obrigada por tudo. Léo, não sei se tu quer fazer umas últimas palavras aí. Não, só agradecimento mesmo. Estamos à disposição para a gente continuar essa conversa, que ainda tem muito assunto para a gente conversar aí em outras rodas. Um grande abraço a todas e todos. Excelente. Tchau, gente. Abraço. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.